Oi pessoal, tudo bem? Estamos gravando uma diária de Amar aqui em São Paulo hoje. Estou passando para deixar meu beijo em vocês, lembrar vocês e quem assiste a esse programa que ama o que a gente faz aqui, porque a gente realmente se dedica, a gente faz com amor. O Amar é meu segundo filho. Eu tenho um carinho enorme por esse propósito que é ajudar tanta gente. Então, se você trabalha numa empresa ou conhece alguém que tem um propósito que seja muito parecido com o nosso, entre em contato com a Malu, o telefone dela está aqui. Vocês podem apoiar um programa de Páscoa, de Dia das Mães, férias ou no mês todo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história que nós vamos contar agora da Rosana, uma mãe leoa em todos os sentidos. Aproveita que você está aí e se inscreve no canal, porque a tua inscrição é muito importante para a gente e é muito simples. É só fazer um login e tá inscrito. Se você mora em São Paulo ou pode vir para cá, manda teu e-mail para o amarmaternidade@gmail.com com o teu número de telefone, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse episódio. Um beijo, gente! Após meus partos, entendi que minha trombose é somente gestacional e que um provável motivo da prematuridade dos meus filhos poderia ser devido à cirurgia bariátrica que eu realizei. Mas eu realmente acredito que o motivo seja mais nobre. Deus me concedeu a oportunidade de passar por toda essa experiência para valorizar cada momento, valorizar pequenas coisas e ver o verdadeiro sentido da vida. No Amar de hoje, vamos conversar com a Rosana, que é mãe de 3 filhos. A Sofia, de 10 anos, a Isabela, de 5 e o Henrico, de 4. A Rosana sempre quis muito engravidar, mas por questões hormonais passou por dificuldades. Após um longo período de tentativas, ela se tornou mãe da primeira filha, Sofia, que nasceu com 31 semanas de gestação. Sofia ficou 43 dias internada, enquanto Rosana teve uma trombose preocupante. Mais tarde, ela se tornou mãe repentinamente da Isabela, que nasceu também de uma gestação complexa. Rosana correu risco de vida ao dar à luz a sua filha, que nasceu com muita dificuldade devido ao cordão umbilical estar enrolado em seu pescoço. Enquanto a Rosana ainda estava no puerpério, após 6 meses do nascimento de Isabela, ela descobriu que ela estava grávida do Henrico. Assim como as suas irmãs, Henrico também nasceu prematuro e pélvico e precisou ser retirado pelos pés. Por isso ele passou por algumas intervenções médicas para que se recuperasse rapidamente. Hoje, todos estão bem, mas com certeza a Rosana passou por inúmeros desafios que ela vai compartilhar agora com a gente, que certamente são inspiradoras. Rosana, obrigada por ter vindo até o programa, dividir tua história com a gente. Obrigada. Vamos lá do começo. Você sempre sonhou em ser mãe, só que você sabia que você teria uma certa dificuldade, né? Isso. Por causa talvez da sua cirurgia bariátrica e de problemas hormonais, né? Isso. Então, como é que foi esse processo todo? Então, aí eu descobri que eu tinha um ovário policístico e desde assim, dos 15 anos da minha adolescência, eu comecei a fazer um tratamento hormonal. Então, eu acho que devido à obesidade também isso atrapalhava muito. A questão de engravidar, eu sempre achei que ficaria muito longe disso tudo. Sei. Por conta do ovário policístico, poderia ter algum problema. Da bariátrica, não, porque várias pessoas fizeram a bariátrica. E eu precisava estar bem para poder ter um bebê. Eu sabia que com 60, quase 70 quilos acima, eu não conseguiria. Seria complicado uma gravidez. Então eu fiz todo o tratamento e aí com 25 anos aproximadamente eu defini fazer a bariátrica. Fiz, foi um sucesso, faz muito tempo isso. Então até os métodos eram diferentes de como é feito hoje, né? Eu fiz a bariátrica, deu tudo certo, mas claro que depois vieram os problemas, uma anemia muito forte, que isso também poderia prejudicar. Aí, aos 27 anos, eu conheci meu esposo, o Jean. Depois que você casou com o Jean, seu marido, vocês tentaram muito tempo engravidar. E aí não acontecia. E aí vocês saíram para uma longa viagem. Foi. Eu tenho uma agência de viagens. Fui aconselhada pelo meu médico. Falou, olha, saia dessa coisa de querer engravidar. Porque aquilo já se tornava... Eu fazia 2 testes de gravidez por mês. Eu falava, preciso engravidar. Aquilo estava mexendo com o meu psicológico, né? E aí eu falei, não, vamos sair daqui. Até muita gente falou, na viagem você vai engravidar. Não foi na viagem que eu engravidei.
Mas aquilo serviu, eu acho que por tanto tempo. Nós fizemos um cruzeiro de 35 dias. Nossa. Fora em terra. Mas naqueles momentos, assim, eu pude ter uma coisa comigo mesma. Sei, você se conectou com você. Exatamente. Falar, não é isso, né? Se Deus não quer, não quer. Nós fizemos todos os exames, não tínhamos nada. Eu, meu esposo, até meu médico brincava. Falava, vocês estão fazendo direitinho? Porque tá tudo certo com vocês. Mas o psicológico, eu acho que afetava, né? Com certeza. E aí a gente fez essa viagem e eu voltei completamente diferente disso. Foi muito bom. Foi uma coisa assim, um conhecimento interior para mim. Me preparar para tudo que ia vir a acontecer. E quanto tempo né? depois você engravidou? Eu engravidei no carnaval de 2013 e essa viagem foi em abril de 2012. Demorou. A tua gestação estava perfeita. A Sofia perfeita. Só que aí com 31 semanas sua bolsa estourou na Dormindo, madrugada. Eu dormi. Como foi isso? Então, eu estava muito gripada aquela vez. E eu realmente falei assim, nossa, eu acho que eu espirrei, fiz um xixi na cama. Era tipo 3h30, 4 horas da manhã. Primeira gestação, não sabia como funcionava. Liguei para minha mãe. Ainda ela falou assim, mas que cor que é? Eu falei, não sei, meu lençol é amarelo, não dá para ver. Aí ela falava assim, então cheira, vê se tem. Eu falava assim, tô super resfriada, não sei o que é. Ela falou, calma, não é a hora. Você tá de 7 meses, tá entrando no 7º mês agora, calma, não é hora, se acalma. Vai tomar um banho. E eu não tava sentindo nada, não tava sentindo dor, nada. Aí voltei a dormir. Tomei banho, voltei a dormir. 6 horas da manhã, acordei com uma dor. Já era contração? Já era contração e eu não sabia, nunca tinha passado por aquilo. Liguei imediatamente pro meu médico. Aí liguei e falei, olha, doutor Rubens, está acontecendo isso? Se ele venha para cá que eu tô indo pro consultório, vou te examinar. Aí não tinha nada no passado, assim, algum histórico, absolutamente nada. Ele falou, vou te examinar antes. Fui examinada, ele falou, você tá em trabalho de parto, tá preparada? A Sofia nasce hoje. Eu falei, não tô preparada. Eu falei, não tenho nada preparado, o quarto dela não está pronto, ela não está pronta e eu, muito menos eu estou pronta. Aí ele falou, mas você já está com 4 centímetros de dilatação, você vai? Ele falou, vai com calma, tá tudo bem, tudo tranquilo, meu marido é calmo. A minha preocupação é passar por uma prematuridade que eu não sabia o que era. Então eu fui com aquele medo, porque eu sabia que ela não estava pronta para nascer. E ela acabou nascendo com 1,5 kg. 1,510. Extremamente prematura e ficou na UTI Neo. Ficou 43 dias. Como é que foi esse período para você, Rosana? Mãe de primeira viagem, a filha nascer super prematura, não tinha histórico. Eu demorei, eu acho que para pegá-la no colo, uns 15 dias. Nossa. Ela ficava numa incubadora. Estou chorando. É difícil. Claro que é. Não, porque a gente idealiza aquele sonho que a gente viu já diversas vezes e fez aquele filme na nossa cabeça, né? Sair da maternidade com o neném no colo, o bercinho. Então você acabou saindo da maternidade sem ela. E você vê uma coisinha pequitinha que assim você não consegue pegar, você não consegue amamentar. E você fala, que guerreira, ela tá lutando para viver, né? Só quem é mãe de UTI vai entender a luta daquele bebê, daquela... Claro. Rosana, o que aconteceu quando você saiu da maternidade? O que você reparou no teu corpo? Na manhã do dia seguinte, eu reparei que tinha algo estranho na minha perna, uma bolinha, né? Aquilo me assustou. Liguei novamente para o meu médico, falei, olha, tive alta ontem no hospital e hoje eu notei. Ele falou, vem aqui, vamos dar uma olhadinha. Aí cheguei lá, ele falou, isso é um trombo, você tem que ir imediatamente para o hospital, voltar, porque isso pode ser uma trombose e se você não olhar agora, tem que tomar muito cuidado. Voltei no hospital onde a Sofia estava, porque eu ia para lá, de qualquer forma, eu passava quase o dia inteiro no hospital. Cheguei lá e o meu convênio falou que eu não poderia passar novamente, que era só o que era direcionado ao parto, e a Sofia, a UTI da Sofia. Me aconselharam a ir para um outro hospital, e eu fui para um outro hospital. Aí me internaram. E aí você fugiu? Fugi.
Fugi, arranquei o medicamento e fugi. Como isso? Me explica, como é que você fugiu, gente? Eu fugi, eu arranquei o medicamento. História de arrancou? Arranquei e falei pro meu marido, fui, tô indo. Aí ele falou, como? Eu atravessei a Avenida Santo Amaro, sozinho, falei pra eles, eu vou. O médico ficou olhando, segurança tentou segurar, eu falei, eu vou. Eu não vou ficar aqui, porque eu teria que ficar uns 10 dias no hospital, internado, tomando anticoagulante. E eu falei, eu não vou ficar aqui. A minha filha, eu tinha que tirar leite para minha filha viver. Eu tinha que amamentar a minha filha, né? E aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu não vou ficar aqui. A Sofia tá em outro hospital, eu vou ficar. Você conseguiu resolver a burocracia do convênio e voltou pro outro? Sim. E o que aconteceu com você? Aí eu fiquei 10 dias, foi uma trombose, perdi minhas 2 safenas. Nossa. Não operei por segurança, mas elas estão aqui, mas não funcionam. E por 0,3 milímetros o trombo não foi para o pulmão e eu poderia ter tido uma embolia pulmonar. Bom, depois desses sustos todos, vocês foram para casa, Sofia teve alta, vocês puderam começar a aproveitar sua bebê. Sim. E aí, em 2017, vocês começaram a sentir vontade de dar um irmãozinho para ela. Sim. E você não imaginava que tudo aconteceria tão rápido, né? Como é que foi? Porque você levou bastante tempo para engravidar da primeira vez. E como é que foi agora, essa nova gestação? Então, eu descobri que eu estava grávida e fiquei super feliz, mas eu tinha um medo de passar por uma UTI novamente. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava preocupada. Você estava planejando e quando você se viu, você já estava grávida. É. Como que foi a gestação da Isabela, Rosana? Foi complicado, da Isa. Tive trombose novamente na Mas gravidez. aí já tomou os anticoagulantes. Aí eu já sabia como funcionava, meu médico falou, olha, ela vai. Eu mesma me aplicava as injeções. O Clexane. Eu tomava 2 Clexanes por dia. Aí ele falou, a gente tem que segurar a Isabela até que ela complete 37 semanas para ela não ser considerada uma prematura. Então foi uma luta, né? De medicamentos, de injeções. E aí, quando você estava de 37 semanas, vocês induziram 37,2 foi parto induzido. O que aconteceu? Aí, nós tentamos fazer o parto normal por conta do pós, né? Por conta da trombose, meu médico falou, uma cirurgia sempre é mais complicado, vamos para o parto normal, né? E aí, fiquei em trabalho de parto por horas e ela não descia. Chegou no limite da medicação, da indução, meu médico chamou meu marido e falou, olha, ela já está aqui há muitas horas, a bebê não desce, nós estouramos a bolsa, né? Ele estourou a bolsa e ele falava, eu não estou sentindo a Isabela. E eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E ela não vinha. Então ele falou, tem alguma coisa errada aí, vamos para cesárea. Tudo bem, eu falei, vamos, é óbvio, né? E sempre, assim, o que fosse melhor para o bebê. Para mim, essa gestação foi muito complicada porque a minha gestação inteira da Isabela eu achava que eu ia morrer. Eu falava assim, é no parto da Isabela que eu vou. E comecei a preparar meu marido. Falava, olha, com a Sofia é esse horário, é isso, dá banho assim, você tem que cortar a unha assim. Eu comecei a me despedir. E eu falava para eles, eu falava, entre eu e o bebê, vocês já sabem a resposta. Nossa, eu falava, e todo mundo falava, mas você, por que você está pensando assim? Porque eu realmente eu tava sentindo aquilo, mas graças a Deus não foi. Ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. 2 voltas. 2 né? voltas. Mas felizmente tudo bem. Nasceu muito bem. E vocês aí puderam ir para casa. Sim, levei ela para casa. Sim, diferente da Sofia. Totalmente, né? O que aconteceu quando ela estava com 6 meses? Então ela estava com 6 meses, eu estava com 40 anos. E a gente falou, vamos viajar, nós 4? Vamos. Aí nós fizemos uma viagem para Bariloche. Que agência é essa? Que eu já quero viajar. Ela viaja muito. Chama RTP Turismo. Nós vamos viajar também. Vamos. Eu quero fazer viagens aqui, gente. O problema é que todo mundo fala, viajou e engravidou com a Rosana. Aqui eu não tenho esse risco mais, mas as minhas baby têm cis, tem. Mas aí a gente foi viajar e fomos em 4 e voltamos em 5. Que loucura, hein? Eu estava no puerpério. Então você estava no puerpério com uma neném mamando no peito. No peito. E engravidou de novo. Engravidei, na viagem. Nossa, as viagens são férteis.
E aí, Rosana, quando você estava somente de 30 semanas, você começou a sentir muita dor. Sim. E você achou que o Henrico pudesse estar a caminho. O que aconteceu quando você foi no banheiro? Estourou a bolsa. Estourou minha bolsa, eu pensei, o neném nasceu. E aí, o que aconteceu até o nascimento dele? Madrugada, né, do dia 4 para o dia 5 de julho de 2019. Uma chuva em São Paulo. Me lembro até hoje. Quando estourou a bolsa, minha mãe olhou pro meu marido e falou assim, voa. Porque isso já tinha estourado a bolsa com a Sofia, né? Sim. Antes. Sim. E quando estourou a bolsa, tava com mecônio. Uhum. E aí aquilo preocupou. Isso. Né? E a gente falou assim, não tá legal. Aí estourou a bolsa, minha mãe falou pro meu marido, voa. Essa mãe, eu tô falando isso porque a mãe da Rosana tá aqui hoje, elas são muito próximas e muito amigas. A mãe veio para dar um suporte emocional, que a Rosana falou que estava nervosa, mas tá indo muito bem. Aí a sua linda mãe falou, voa para a maternidade. E foi por sorte, porque a minha mãe, ela morava no litoral. E como que nessa situação, com uma bebê de 1 ano e pouco, uma criança, o que eu iria fazer? Eu iria sozinha para a maternidade? Eu ia levar as crianças? Então acho que Deus traçou os caminhos para que minha mãe ficasse aquela semana em casa, que também não era a hora do bebê, mas eu falei, mãe, não volta para casa. Mas eu tive aquele sentimento de alguma coisa acontecer com ela, não comigo. Mãe, não volta para casa essa semana, fica aqui essa semana comigo. E aí quando ela ficou, na madrugada aconteceu isso, e ela pôde me ajudar nesse suporte de ficar com as meninas em casa, para o meu marido correr comigo pro hospital. Aí o seu marido, que é muito calmo, entrou pelo pronto-socorro. Sim. Pegou uma médica no corredor, foi isso? Ele... E ele falou que não sabia se ela estava de saída ou entrada. Foi assim. E você teve 3 minutos até nascer sua filha. Foi, exatamente. Ele teve o insight de não entrar pela maternidade, e sim pelo pronto-socorro. E como chovia muito, ele começou a dar farol e buzinar para eles abrirem aonde ficam as ambulâncias. O segurança, eu não sabia que seria um parto, porque eu não estava na maternidade, eu estava do lado do hospital, do pronto-socorro. Quando o segurança abriu a porta, ele olhou para mim, eu não precisei responder, porque o Henrico já estava nascendo. Aí ele me ajudou a sair do carro, junto com meu marido. Vieram, maca, me colocaram, os enfermeiros. E eu me lembro que era um corredor enorme. Quando a gente passou pelo corredor, a gente estava correndo, passou uma médica. Ela não estava vestida, ela estava com roupa. Eu não sabia se ela estava entrando no plantão ou saindo do plantão. Nem deu tempo de você ligar pro seu médico? Deu, só que meu médico, ele estava, como ia ser feriado do dia 9 de julho, ele estava embarcando para uma viagem internacional. E ele falou, vai para o hospital. Porque eu já tinha prematuridade no meu histórico. E então foi o plantão do hospital que fez o parto. E aí... No carro eu comecei a sentir o Henrico nascer, só que eu já sabia que ele era prematuro e que ele precisava de algo, né, diferente, não é ter um bebê, a gente está falando de um bebê de 30 semanas. E como foi esse parto? E aí foi um parto que... Foi um parto? Foi um parto. O Henrico nasceu parto natural pélvico. Que é quando os pezinhos estão para baixo. O bebê não estava virado. Para quem não sabe, né? Isso aí. Então, aí o Henrico nasceu de 30 semanas, 1,530, e até ele nasceu grandinho, ele nasceu com 38 centímetros. Mas, assim, piquititinho. Né? Uma caixinha de sapato. Sim. Quanto tempo de UTI? 48 dias. E você pôde pegar ele com quanto tempo? 25 dias. E dessa vez você não teve intercorrência? Você saiu do hospital? Eu saí do hospital porque eu tinha um bebê de 1 ano e 2 meses em casa. Né? E outra de 5. E como é que você se dividia entre um bebê de UTI e 2 crianças pequenas em casa? Pois é, difícil. Sua mãe te ajudou também? Sim. E ainda tinha minha empresa, né, para trabalhar. Quando eu fiquei grávida pela 2ª vez, eu perguntava para minha mãe e falava assim, eu vou conseguir amar a Isabela como eu amo a Sofia? E ela me respondeu, amor de mãe
não se divide, se multiplica. Bom, eu converso aqui com muitas mães, muitas pessoas falam que o programa é muito triste, fala de morte, e eu respeito muito cada história que eu conto. Eu dou muito valor. Sim. Porque você aqui com 3, né, fugiu do hospital, sim, trombose, perdeu as safenas. Sim. E fazendo um paralelo aqui, a Vitória, quando era bebê, fazia umas febres muito altas, de 40, 41 graus. Fazia muito tempo que ela não tinha essa febre alta. E essa madrugada ela teve. E eu tô aérea, pensando aqui com uma filha, graças a Deus, a gente tem plano de saúde, ela foi ao pediatra, tá medicada. E eu dou muito valor para todas as mães que vêm aqui. Então hoje você está aqui contando a sua história, com 3 filhos que estão bem, com uma agência de viagens extremamente fértil. Quem quiser engravidar tem que comprar a viagem pela agência da Rosana, gente. Isso aí. Bom, você é muito guerreira. Hoje teus 3 filhos estão, graças a Deus, estão ótimos, né? E acho que Deus deu esse dom da maternidade para você, porque sabia que você ia passar por esses momentos desafiadores e sair ainda mais forte disso. Pensando nisso, em tudo que você passou, né? Desde fugir de um hospital, ter a trombose, estourar a tua bolsa com 30 semanas, qual você diria que foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo todo? Eu acho que a última UTI foi mais complicada para mim. A do Henrico? A do Henrico. Foi mais complicada porque eu precisava me dividir entre meus 3 filhos. Então, eu sabia que ele estava bem, eu sabia que ele estava amparado, eu tinha amigas, outras mães na UTI, que me ligavam e falavam assim, olha, tá acontecendo isso com o Henrique, porque eu não podia estar lá 20 horas por dia como eu ficava com a Sofia na primeira, né? Então eu acho que esse momento eu tava em casa, eu pensava na UTI, eu tava na UTI, eu pensava em casa. Então eu tive que me dividir, eu acho que esse foi o mais pesado. Eu sabia que eles iam ficar bem, eu sempre tive fé. Isso sempre me levava, então eu falava assim, ele vai sair. Ele vai ficar o tempo que ele tiver que ficar, porque senão ele volta, né? Então eu queria que ele saísse bem. Então essa coisa de eu me dividir entre eles foi o que foi mais complicado. A saúde a gente batalha, a gente ultrapassa, mas eu acho que o que me pegou mesmo foi isso. E qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? De dar valor a coisas tão pequenininhas que a gente se apega em outras coisas na vida e a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que ver o próximo também está passando por isso e às vezes o nosso problema para a gente é o pior, é o mais difícil, mas não é. Eu vi bebê com 23 semanas dentro de uma UTI, eu vi mães perdendo filhos dentro da UTI, eu vi esse luto, então eu agradecia a Deus por meus filhos estarem bem, que na condição que eles estavam na UTI, eles estavam bem, eles não passaram por uma cirurgia, nada, eles passaram por procedimentos que tem que ser passado por um bebê prematuro, mas eles não tiveram sequelas, então eu acho que isso é uma glória. Exatamente. Rosana, obrigada. Obrigada por vocês, ter vindo. Sei que você é super fã do programa. Sou. Você estava nervosa, foi tranquilo? Foi super tranquilo. Obrigada, boa sorte para vocês, sim. Obrigada a você. Não vai me viajar de novo para não voltar com 6, hein? Não, pode deixar. Obrigada, tá? Obrigada.